ou geopolítica do sistema internacional, entendendo genericamente a questão da geopolítica como um estudo das relações entre território, geografia e poder, não é? Entre território, geografia, conflitos, lutas pelo poder e pela riqueza internacional, não é? E, em particular, nesta altura do século XXI, não é? Uma luta entre um conjunto de unidades de poder territorial que constituem um sistema que a gente chamará de o internacional, o interestatal, porque ele é formado, constituído por unidades de poder que são os estados nacionais, com as suas economias nacionais. Né? Esse, digamos, é o sistema que nós estamos nos referindo hoje à tarde. É sobre esse que a gente quer conversar. Né? Que sistema internacional é esse? Que sistema mundial é esse? Né? Que sistema interestatal é esse? O que a gente sabe, em princípio, é que ele se distribui sobre esse mapa que está aqui nas minhas costas, não é? E que ocupa, né, esse espaço e esses continentes, e que aí se instalou esse sistema. Ele não existiu sempre, nem muito menos, não é? Pelo contrário, quer dizer, nem sempre os conflitos, as relações, as disputas, as lutas de poder, as lutas pela riqueza, neste mapão que está aí atrás, se submeteram às regras desse negócio que a gente chama de sistema internacional ou interestatal, não é? Então, por isso, a primeira questão que eu gostaria de expor e compartilhar com vocês é exatamente, menos geopolítica, enfim, que é uma expressão que teve muito na moda no século XIX, depois no século XX andou escondida, agora reapareceu, se usa muito, se usa para tudo, qualquer hora, né? Mas mais bem, o que é o sistema que a gente quer falar? E que sistema é esse no qual a gente vive, né, formado por estados? De onde vem esse sistema? Onde nasceu esse sistema? Qual é a dinâmica? Né? Como se formou? Não é? E como, afinal, chegou a ser um sistema que, de fato, vocês têm razão, nesta altura do século XXI, talvez possa se chamar de global. Mas não foi sempre global, não é? Então, comecemos por isso. Quer dizer, o que é, afinal, esse sistema interestatal? Enquanto é uma forma de organização das sociedades humanas e das relações entre essas sociedades humanas, não é? A partir ou em torno de centros de poder territorial que foram se constituindo lentamente até se transformarem, não é? Depois de muitos séculos de processo de constituição, de centralização, de lutas e derrotas, enfim, até se transformarem em estados nacionais, não é? E que quando nascem como estados territoriais, e que a gente chama hoje estados nacionais, no início não se chamava assim, entende? Eles já nascem como um sistema, por isso que é sistema interestatal, não é? E isso já é uma condição, é um elemento essencial da nossa reflexão. Isso não há como pensar um Estado separadamente, enquanto estivermos tratando das relações geopolíticas, não é? Elas só são pensáveis enquanto unidades que nasceram sistemicamente, já como um conjunto de unidades parecidas, análogas, não é? E que não e interrelacionadas entre si e funcionando como um conjunto. Isso é uma questão essencial, né? Essencial. Isso é, o sistema interestatal, digamos, já veremos isso, ele vai nascer na Europa e só na Europa, em nenhum outro lugar. Depois ele vai se expandir, que é uma coisa diferente, não é? Mas ele vai nascer, o sistema interestatal, nesse pedacinho de terra aqui. É uma titiquinha, nessa pontinha aqui assim, não é? E não no resto todo do sistema, do universo, não é? Ou do mundo, ou da Terra,
Não é? Não, é naquele pedacinho ali que vai nascer, e quando nasce, já nasce como um pequeno conjunto de unidades que são complementares entre si, mas ao mesmo tempo, e isso talvez seja a marca desse sistema, são altamente competitivas, não é? E são altamente bélicas, essas unidades. Não é? Isso é, desde um primeiro momento, quando elas nascem, e já podemos datar algo em torno do século XVI, XVII, as origens desse sistema, nós chegaremos lá na nossa conversa. As origens últimas desse sistema, dentro do próprio território europeu, vão mais atrás, não é? E se dão, digamos, e vão se formando em processos que a gente poderia chamar belicosos de centralização do poder e de organização da atividade econômica a partir de um mundo extremamente fragmentado, que é o mundo europeu depois do final do Império do Carlos Magno, na última tentativa de unificação da Europa, não é? E no século IX. Aí a Europa como se estilhaça, se fragmenta, não é? E esse é o que vai depois chamar a Europa feudal, não é? Com pequenos territórios de poder extremamente fragmentados, e extremamente atrasados com relação ao resto do mundo. Mas é nesse pedacinho de terra que vão surgir essas pequenas unidades territoriais de poder altamente competitivas. E chamam atenção para isso porque o próprio nascimento, a partir do século XII, XIII, o próprio movimento de centralização do poder vai tomar uns 400 anos até chegar a assumir no século XVI, XVII a forma das monarquias absolutas e, finalmente, no século XVII e XVIII, a forma dos estados nacionais. É uma coisa muito recente, é uma criança muito recente, muito recente. Não é? Agora,